Olá, pessoal, boa noite para mais uma live, né? A gente já tem o nosso horário, o nosso dia marcado aqui, enquanto isso, hoje a gente começou com um pouquinho de atraso, né? Por conta, eu sempre digo isso, que a gente, né, conversa com os convidados antes, a gente começa, né, a trocar aí com os nossos convidados, né? E dá tempo da galera também se organizar, entrar com a gente aqui ao vivo, né? Enquanto isso, o povo está entrando, já podem deixar seus comentários, já podem aí deixar suas perguntas. Boa noite, Tamires. O povo já estava esperando, eu sempre falo, espera que a gente entre. 8 horas, 8h15 é a nossa média, né? Mas sejam todos bem-vindos. Estão aqui meus alunos já dando boa noite. Né? Hoje a nossa temática é uma temática bastante importante para a gente discutir. Né? Hoje eu vou apresentar, né, as nossas convidadas para falar sobre os desafios dos refugiados no Brasil. Né? Vamos, ainda mais nesse tempo aí que nós estamos vivendo, né, de pandemia, esse tempo aí que está deixando a gente, né, as nações, né, com algumas questões bastante complexas para lidar aí com essa pandemia, o nome já diz, né, ou seja, já ultrapassou as fronteiras. Então, a gente está aí com a temática de hoje, pensando um pouquinho para a gente discutir sobre os refugiados, as condições dos refugiados, os trabalhos que nós temos aí com os refugiados, né? Quais são os desafios que esses refugiados estão enfrentando, né, no Brasil, principalmente nesse tempo de pandemia. Né? Então, essa é a nossa pegada de hoje, essa é a nossa live. Hoje eu vou ficar nos bastidores, né? Nós temos aqui a presença, né, das nossas convidadas, já vou colocar elas em tela, né, já colocando elas com a gente. Professora Mônica, professora Mariângela, assistente social, né, eu não sei se eu vou conseguir falar o sobrenome, que é um sobrenome chique, né, Carla, vou deixar o sobrenome para ela falar, para não passar vergonha aqui com vocês, né, e a professora Mônica, que vai ser a mediadora, né, para a gente pensar um pouquinho. Mônica trabalhou comigo tanto na Castelo quanto na Unigran Rio, e né, na Unigran Rio ela fez um trabalho, né, daí de onde surgiu esses convites, que eu falo que toda segunda-feira para mim está sendo segundas diferentes, né? Toda segunda-feira eu estou conhecendo pessoas novas, né, colegas de trabalho que eu não conhecia, como a Carla, que é assistente social, Mariângela, né, que eu estou conhecendo, que trabalha né, tem uma inserção na Aspas, ela vai falar um pouquinho sobre a Aspas, onde a Mônica conheceu a Ciomara, que também, né, foi essa pessoa, essa assistente social que fez a ponte. Então eu estou, né, acho que essa pandemia, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus amigos, que está sendo um momento de conhecer novas pessoas, né, conseguir aí ultrapassar, né, a barreira do medo, né, do desespero aí dessa pandemia, tudo que está vivendo. Então, eu falo, cara, alguma coisa tem que, né, ter algum ponto positivo, né? Discutir coisas novas, conhecer pessoas novas, né, fazer uma rede, que isso a gente vai construindo redes, né? E hoje, para a gente, assim, está sendo uma enorme alegria estar conhecendo a psicóloga Mariângela, né, da PUC, e a Carla, que é assistente social também da Caritas. As duas vão falar um pouquinho, né, sobre essas instituições, e a professora Mônica, né, que dispensa comentários, que eu já conheço há bastante tempo, também assistente social, né, mestre pela UFRJ, e está aí com a gente, né, para levar essa live, né, o nosso diálogo de hoje. Como eu falei, a gente começou no início de julho, né, diálogos com a Academia Saber Mais. Então, em nome da Academia, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, né, das nossas convidadas aqui hoje, nos prestigiando e trocando um pouquinho de conhecimento, trocando aí experiências, né, trazendo para os nossos alunos, nossos companheiros de luta, né, essa particularidade aí dos refugiados. Enfim, eu só tenho a agradecer e dar boa noite aqui a todos que começaram a assistir a nossa live. Então, tenha uma boa noite, eu vou deixar vocês se apresentarem, tá? Não vou aqui roubar a cena de vocês. Eu vou sair de cena, estando nos bastidores aqui, e deixar a Mônica conduzir, né, a nossa live de hoje,
né, que temos uma noite bastante produtiva, agradável, de conhecimento, de troca, né, e acho que isso, de esclarecimentos, né, para os nossos ouvintes, é isso que a gente almeja todas as segundas-feiras, trazer aí, né, um momento de troca de conhecimento, né, e compartilhamento aí, né, das nossas atribuições, o que nós fazemos, o que podemos contribuir aí, né, para o conhecimento dos demais. A gente sempre fala que a gente está aqui justamente para difundir, né, o conhecimento e fazer essa troca. Então, mais uma vez, eu quero agradecer às três, mais uma vez, professora Mônica, professora Mariângela, assistente social Carla, né, por essa noite, né. Muito obrigada de coração. E vou deixar a Mônica conduzir. Mônica, conduza aí, por favor, né? E depois elas apresentam-se, né? Falam um pouquinho de si e a gente dá abertura ao nosso diálogos com a Academia Saber Mais. Então, gente, boa noite. Boa noite, Mariângela. Boa noite, Carla. É um prazer conhecer vocês, né? Conhecer Carla com o trabalho na Caritas, conhecer Mariângela com a Aspas. É um prazer enorme também. Agradeço a Vanessa pelo convite da Academia Saber Mais, que né, vem desenvolvendo um trabalho super bacana de lives, de assuntos, de temas relevantes, toda segunda-feira com temas dos quais a gente vem trazendo várias questões relacionadas a isso, né? E aí eu tive uma aproximação com Aspas, né? Através de um projeto que se chamava, na época, Diálogos Sociais, o qual a gente pensava políticas públicas por dentro da extensão, né, da universidade. E aí eu conheci Ciomara. A Ciomara, em um dos eventos, me trouxe o Marcos Zebu, que foi um congolês excelente, com um debate riquíssimo que ele trazia para o grupo, que nós fazíamos uma roda, sobre os dilemas, os enfrentamentos que ele fazia relacionado à situação dele de refugiado. E como representante, né, que era no estado do Rio de Janeiro dos refugiados, que até eu dei ideia de nós trazermos ele, mas também por questões da nossa tecnologia, né, no nosso país, ser tão deficiente, ser tão fragilizada, que na região que ele reside, ele não tem esse recurso. Então, ele adoraria estar conosco. Ele ia às reuniões, ele era um ativista, né? Eu acredito que ainda seja, que isso foi em 2018. E aí eu falei com a Ciomara, poxa, mãe, que eu queria estar com você também. Nós fazemos um trabalho tão bacana na Aspas e a Caritas, né? Então, aí foi quando ela nos deu a ideia de vocês duas, né, de estarem conosco, mais a venezuelana, que também, infelizmente, ela não pôde vir, não pôde estar com a gente, né? A gente tem o hábito do presencial, né? Essa coisa da comunicação remota ainda é uma prática que a gente está, esse novo normal, né? Que a gente está se adaptando. E então eu gostaria de saber, aí eu até falei isso para a Vanessa, vamos inovar, vamos fazer tipo diálogos com Bial. A gente não é Bial, a gente não é Globo, né? Mas que a gente faça da academia um espaço que agregue, né, objetividade e temas atuais e que estão, né, aí pipocando com essa situação da pandemia. E aí eu queria iniciar uma questão para a Carla sobre essa questão dos refugiados. Carla, você como companheira de luta nossa, né, como assistente social da Aspas, como é que você definiria de forma bem objetiva para todos os que estão nos assistindo agora, né, estão nos acompanhando, a diferença entre refugiado e imigrantes, que seria para a Carla estar trazendo essa reflexão para nós. Meu microfone saiu. Está
quase. Eu não sei se Foi. meu microfone está Foi, mudo. foi. Foi? Não, Tá ok. tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá Tô te ótimo. ouvindo. Boa Uhum. noite a todos e todas. Eu também agradeço pelo convite para falar dessa temática que é tão importante, né? É uma temática que envolve muitos estigmas, muitos preconceitos e que sempre é necessário que seja debatida para que a gente afaste a xenofobia, afaste os preconceitos, afaste o racismo da temática do refúgio, né? O que eu posso dizer, de uma forma bem objetiva, a diferença entre migrante e refugiados é o seguinte: o migrante é um termo bem genérico, que ele vai envolver pessoas que voluntariamente saem do seu país em busca de talvez melhores condições de vida, né? Para estudar, para trabalhar, e que não correm riscos de morte ou riscos de perder familiares ou riscos à sua vida, caso retornem para o seu país. No caso do refugiado, há leis específicas, como, por exemplo, a Lei Brasileira 9474, de 97, que é uma lei que respalda e explica o que é o refugiado no Brasil. Então, o que é o refugiado? É aquela pessoa que sai do seu país de origem devido a um fundado temor de perseguição, devido à sua raça, à sua nacionalidade, devido à sua religião, devido ao pertencimento a um grupo social específico e pela grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, essa pessoa, caso ela retorne ao seu país, ela pode morrer, ela pode perder um parente, é um fundado temor de perseguição à sua vida. Então, isso é o que diferencia o migrante do refugiado, né? É bem diferente. O refúgio tem uma lei muito bem definida, muito bem específica, e o refugiado é aquela pessoa que não pode retornar, ela não pode retornar ao seu país e ela não pode ser deportada de volta. Então, assim, a partir do momento em que ela pede o refúgio, ela tem o direito de permanecer no país, protegida sob legislação. Ótimo. É isso mesmo, Carla, que a gente discutia muito no nosso diálogo social, né? Que era o nosso grande dilema deles, era exatamente essa perda de vínculos familiares, que é uma dificuldade muito sofrida. E aí eu queria ouvir Mariângela. Mariângela, como é que a Aspas, né, está fazendo, qual o trabalho que eminentemente a Aspas, para os nossos também ouvintes, vem fazendo em relação a esses refugiados, sobretudo nesse aspecto psicológico mesmo, né, nessa relação da perda afetiva, do distanciamento da sua cultura, do mundo do trabalho. Eu acho que o mundo do trabalho vai até cair um pouco com a Carla, né? Mas o mundo do trabalho no sentido mesmo das oportunidades de sobrevivência, né? Como é que eles veem, Mariângela? Como é que vocês vêm organizando isso? Vêm administrando essa questão desses refugiados? Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema e agradeço muito estar aqui representando a Aspas. A Aspas começa com a Associação Social, Ação Social Paulo VI da Catedral de Santo Antônio. E a partir de 2016 começa a uma relação para ajuda, auxílio aos refugiados que vêm morar na nossa cidade, aqui em Duque de Caxias. Então, um grupo de refugiados que a Aspas passa a ter, né, dar um apoio a esse grupo e que a gente vivencia toda uma dificuldade, né, de estabelecer relações, porque é uma mudança muito considerável de uma cidade para outra, de uma sociedade para outra, uma cultura que coloca em xeque o modo de ser, o modo de estar no mundo, que gera uma nova convivência. Então, essas pessoas com fundado temor, porque viveram, né, processos de muita violência em seus países, vêm para o Brasil, vêm para Duque de Caxias,
e passam a ser acompanhados pela Aspas. E é criado, então, um grupo, uma comissão de apoio aos refugiados. E a partir de então a gente começa a conviver com eles em termos de procurar saber quais são as necessidades que eles vivenciam nesse nosso convívio, né, na comunidade aqui, uma comunidade específica de um bairro em Duque de Caxias chamado Gramacho. E nós começamos a acompanhar esse grupo desde 2016. Essa comissão de apoio aos refugiados é formada por psicólogo, formada por pedagogo, assistente social e a própria representação da igreja através do diáconos. E nós começamos, então, a acompanhar e oferecer, especialmente, as condições de ordem material. Nós tínhamos dificuldades em tê-los, né, como um vínculo com assistência mesmo, a parte material, moradia, alimentação. Então, a comissão começa a se vincular a este grupo através da ajuda a esses recursos, e que vão depois, né, se ampliando, porque nós vamos conhecendo o grupo, vamos vendo a necessidade, e eu passo a ingressar como membro desse grupo a partir de 2018, né? A partir de 2018, eu venho a conhecer o grupo. Antes, na PUC, eu sou convidada a participar de discussões, porque a PUC tem, né, uma cátedra Sérgio Vieira de Mello, preocupada com as questões do refúgio, preocupada com a formação de pessoas na ordem do serviço social, do direito, letras, psicologia, né, que são departamentos que se integram nessa criação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello e que vão dar conta da formação desses alunos interessados em discutir as questões de refúgio. E eu sou, então, convidada a conhecer a situação do refúgio mais de perto, ingressando nessa comissão de apoio aos refugiados, aqui em Duque de Caxias. Aqui, porque eu digo que eu sou moradora também da Baixada Fluminense e dessa cidade em Duque de Caxias. E aí a Aspas começa a fazer esse trabalho com a comissão e vai apoiar, né, as dificuldades, vai dar sustentação, né, às dificuldades enfrentadas pelos refugiados. São atendidas cerca de 60 famílias moradoras desse bairro, que é um bairro bastante populoso aqui em Duque de Caxias, que é o Gramacho. E eu também tenho uma vinculação com a minha área, que é a área da educação, eu sou psicóloga educacional, e passo também a acompanhar as escolas onde crianças refugiadas são atendidas nas escolas do município. Então, é mais ou menos assim que começa a nossa ligação com a Aspas nesse serviço, nessa comissão de apoio aos refugiados. Aí, Mariângela, eu queria te ouvir um pouquinho mais, talvez agora, depois a Carla, ou poderia ser vocês duas também, né? A chegada desses refugiados, tanto pela... eles chegam ao Brasil, a Igreja Católica ela faz o acolhimento, e depois eles vão para a Caritas, e a Caritas tem, né, um acompanhamento, e junto à ASPA é que vocês vão estar dando prosseguimento ao projeto. Então, fica para vocês duas essa minha inquietude, né? Como é que vocês estão conseguindo dar conta dessa situação hoje no Brasil, diante dessa pandemia, né? Eu estou vendo aqui a Mariângela já apavorada, né? Diante dessa pandemia. E aí, inclusive, a venezuelana que estaria hoje conosco, que não pôde vir, né? Que a situação da Venezuela é uma situação bastante delicada, né? Que envolve questões políticas, mas aí seria para a Carla inicialmente e depois para a Mariângela. Como é que vocês estão dando conta dessa demanda de refugiados em plena pandemia no mundo, né? Não só da América Latina, como do mundo, sobretudo do continente africano? Oi, está aberto o microfone para mim?
Alô? Estou te ouvindo, Carla. E agora fechou. Isso. E agora? Abriu. Abriu. Tá. Então, como é que funciona a chegada dos refugiados no Brasil? A partir do momento que eles entram no aeroporto, chegam no aeroporto, eles já têm a possibilidade de fazer a solicitação de refúgio na Polícia Federal. Mas é claro que muitos não desconhecem esse procedimento e acabam fazendo depois, né? Até pouco tempo atrás era um formulário impresso de mais de 20 páginas que o refugiado preenchia, tinha em outros idiomas, claro, né? Só que hoje nós temos um sistema que é o Sisconare. O CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão que avalia os pedidos de refúgio no Brasil. E ele criou um sistema online que é por onde ocorre o preenchimento desse formulário. A Caritas, ela tem início do seu trabalho recebendo essas pessoas lá. A gente tem a nossa sede no Maracanã, então essas pessoas acabam chegando espontaneamente, muitas vezes porque viram na internet, porque alguém falou, porque alguém no aeroporto orientou, ou porque a própria Polícia Federal explicou como viria. Em alguns casos, a própria Polícia Federal já levou, né, o solicitante de refúgio lá na Caritas. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, a Caritas, o Pares, né, não é um abrigo, né, ali é como um CRAS dos refugiados, né, que a gente fala. É um centro de referência, um escritório. E é lá que ocorre todo o nosso atendimento, né? Então, assim, lá a gente divide o nosso trabalho através de uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicóloga, pedagoga, advogadas, profissionais de comunicação. E o nosso trabalho é dividido em 4 setores, que é o setor de acolhimento, que é o momento da chegada mesmo, né, do solicitante de refúgio, do residente, né, para que ele entenda como vai ser a partir de agora, como que ele vai fazer, né, porque essa pessoa chega sem falar português, ela chega sem ter onde morar, muitas vezes sem ter nem dinheiro, e muito perdida, e com medo, porque passou por vários tipos de situações no país dela, talvez até no trajeto. Então, ela chega precisando criar um vínculo de confiança mesmo. Então, esse é o primeiro setor, que é o que recebe essa pessoa, onde ela vai falar o que ela está precisando ali naquele momento, o que ela quer. O outro setor é o de proteção legal, que é onde essa pessoa vai ter acesso à sua documentação, o preenchimento do formulário de solicitação de refúgio, é onde ela vai conhecer os direitos dela no Brasil, é onde ela vai ter acesso a informações sobre viagem, como trazer familiares, enfim, direitos no Brasil. O outro setor, que é o de integração local, que é o que eu atuo, é o setor que vai viabilizar que o refugiado tenha acesso aos seus direitos sociais no Brasil. Direito ao trabalho, direito a estudo, assistência social, à saúde, explicar mesmo, orientar, encaminhar, fazer com que sejam viabilizados esses direitos a essa pessoa, né, essa família. Nesse momento, e completando, né, nós também temos muitos voluntários que são essenciais para que esse trabalho aconteça, porque a nossa equipe é reduzida, né, então o trabalho ele não acontece sem os voluntários, sem a nossa rede. E aí, nosso trabalho é realizado, obviamente, de forma presencial, né, mas com a pandemia, tudo isso ficou suspenso, para evitar que as pessoas circulem, né? Desde março, praticamente, a gente está fazendo esse trabalho online, por WhatsApp também, e indo à sede em momentos de distribuição de alimentos, de recurso financeiro, de máscara, álcool gel, essas coisas. Tem sido um desafio muito grande, porque a situação da população em situação de refúgio se agravou, já era uma população vulnerável,
né? Uma população com muita dificuldade de pagar aluguel, de inserção no mercado de trabalho, de inserção na universidade, por mil motivos, por desconhecimento de documentação, por questões de língua, né? Uma série de empecilhos aí que existem para que eles acessem seus direitos sociais básicos. Então, tudo isso se agravou, né? Só para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre desse ano, nós já atendemos mais do que o ano inteiro de 2019. Né? São muitos atendimentos, mais de 3.100 e poucos atendimentos a gente contabilizou individuais, né? E as pessoas têm nos procurado num nível de sofrimento muito grande, porque estão sendo despejadas, porque não têm o que comer, porque não tem perspectiva de trabalho. Então, o nosso trabalho se voltou bastante nesse momento para ampliar nossa rede de doações, né, para conseguir desde alimentos perecíveis, não perecíveis, a álcool gel, máscara, também divulgar o trabalho de pessoas que produzem alimentos, né, típicos ou não, que fazem máscara. A gente tem tentado manter as nossas atividades mais de forma online. Então, por exemplo, o curso de português, aulas de yoga, rodas de conversa sobre trabalho, os encaminhamentos para o mercado de trabalho também. Estamos tentando fazer o máximo possível, muito embora a demanda de oferta também tenha diminuído muito. Nós estamos pegando as doações e distribuindo o mais rápido possível. Né? Então, o trabalho ele acaba se concentrando muito nisso, nesse momento, porque a situação é muito crítica, e fazendo campanhas também de arrecadação de recursos para poder distribuir para essas famílias pagarem o básico, que é alimentação, muitas vezes medicamento e aluguel, né, para terem onde morar. Exatamente. Que essa é a minha questão, como é que fica a moradia deles, né? Que isso era a nossa grande discussão em termos de política pública de governo, né? Para que dê a essas pessoas as condições efetivas de uma garantia de uma cidadania plena, sobretudo de moradia, porque a moradia, trabalho, alimentação e educação, tem como, né? A gente não garantir isso para eles, né? É o básico. É o básico, né? E aí, Mariângela, para você, eu deixo essa reflexão, né? Como é que a Aspas vem contribuindo para esse processo? Neste momento, né, nós estamos mantendo a possibilidade de doação das cestas, distribuição das cestas, e tivemos que suspender nosso trabalho mais de acompanhamento, que fazíamos em roda de conversa com eles, fazendo com que eles tivessem essa vivência num lugar onde pudessem ser escutados, onde pudessem ser acompanhados em todas as suas dificuldades de ordem emocional, de ordem vivencial. Eles têm uma ligação muito próxima à Caritas. Eles buscam também muitos recursos da Caritas. Gramacho é localizado, né, a localização da residência costuma ser próxima ao transporte ferroviário, tá? Então, eles têm facilidade de chegar até a Caritas também para obter recursos. E nós, da Aspas, nós fazemos essa doação também, naquilo que for possível, também auxiliando em relação ao pagamento da moradia, que é muito difícil. Em relação às questões de trabalho, as dificuldades sempre existiram, até porque a escolarização, muitas vezes, é muito difícil de ser apresentada, né, como já concluído algum curso, como já obtido algum título de escolarização, para que possa obter um trabalho que condiza com a formação. Porque muitas das vezes eles não vêm com essa documentação, eles não têm respaldo nessa declaração de conclusão de curso e tudo mais. E a maioria deles trabalha com ocupações informais. E nesse momento, assim, eu acho como que grande parte da maioria
da população brasileira de baixa renda também está apresentando, né, dificuldades em relação às questões econômicas, e para eles está sendo muito difícil. Então, a Aspas tem se colocado, né, disponível para continuar fazendo as doações de roupas, de utensílios domésticos, de ajuda para o pagamento dos aluguéis, das moradias, e o básico da alimentação também, que acho que é fundamental. E o que nós fazíamos em termos de acompanhamento, as dificuldades de ordem emocional, que pudemos verificar desde que tivemos contato com eles, né, nas nossas rodas de conversa, nós não estamos fazendo por causa do contágio, por causa, né, da circulação do vírus, e a gente teve que parar com esse tipo de relação. Então, todo o contato está sendo pelos meios possíveis, porque também temos que levar em consideração que essa população não tem acesso, né, a esses meios capazes. Você até colocou, Mônica, no início da sua fala, que o Marcos Ebu gostaria de ter participado, mas ele não tem condições de ter, né, a ligação com a internet para poder estar acessando esse contato conosco. Então, dar continuidade a esse trabalho via online também ficou extremamente difícil, porque não tem. O máximo que a gente tem conseguido é via WhatsApp. As mensagens chegam, né, as solicitações de ajuda chegam pelo WhatsApp, e é por aí que a gente vai mantendo os contatos, tá? Mas, assim, um contato mais pessoal, desde março, nós estamos afastados desse contato. Agora, Mariângela, como é que fica essa relação deles com as famílias? Esse distanciamento das famílias? Como é que vocês conseguem? Embora agora a gente sabe que com a pandemia, com os contatos sendo feitos de forma, né, WhatsApp, como eles conseguem, né? Então, isso hoje mais difícil fica, né? Mas mais como isso vinha sendo feito? Como é que vocês conseguiram fazer isso, né? Nessa tentativa mesmo, né, de facilitar com que eles estivessem em contato com a tecnologia que possibilitasse uma ligação com quem está muito longe, com quem eles deixaram para trás uma história, deixaram para trás uma família. E eu comecei esse trabalho com as mulheres. As rodas de conversas, no início, eram feitas com as mulheres. Isso porque elas vinham mais frequentemente aos encontros e mostravam uma necessidade muito grande de serem ouvidas, e uma necessidade muito de um apoio, que muitas delas deixaram para trás a família de origem e muitas vezes o companheiro. E vinham com seus filhos na frente e aí se sentindo muito sozinhas. E nós começamos o trabalho com as rodas de conversas com as mulheres. E pudemos, então, assim, apoiá-las nesse sentido de ouvir os sentimentos e, dentro de um movimento empático, nos colocarmos muito próximas a elas para ajudar nesse entendimento de uma fase que estão vivendo, que é necessário ter, né, essa esperança de que venham conseguir manter a sua vida, de seus filhos também, e um dia esse companheiro vir também ao encontro delas, porque essa era a perspectiva que eu observava, né, e muita relação de luto, de perda, de distanciamento, de saudade, toda essa vivência que era explorada nessas rodas. Inicialmente, os homens ficaram de fora, porque parece que eles delegavam esse espaço para as mulheres serem, né, as ouvidas. E alguns homens que compareciam muitas vezes para acompanhar as mulheres e aguardar a distribuição das cestas e ajudar, né, a levar os mantimentos para casa, esse tipo de ajuda mais pesada, vamos dizer assim, em termos de levarem esses mantimentos para as suas residências. Residências muito, muito complexas em relação à convivência do isolamento, penso eu, né? Agora, eu tenho uma preocupação com isso, porque não é incomum você conhecer e, aspas,
ela faz isso também, ela visita as residências, né? Então, constatamos que muitas vezes 2 ou 3 famílias ficavam juntas na mesma casa, né? Uma casa que era dividida ali na possibilidade dessa convivência de apoio uns aos outros. E então eu tenho uma grande preocupação agora nesse momento em que a gente preza, né, pelo afastamento, pelo isolamento, como ficar afastado diante dessa construção, né, de vida comunitária, porque não há outro jeito de não ficar juntos, morando muitas vezes na mesma residência, como um grande grupo, vamos dizer assim. E as crianças também, né, as crianças, um grande número de crianças. E depois, como eu falei, os homens também foram chegando e nós abrimos espaço para eles participarem da roda de conversa também. E o foco maior é a documentação, né, o registro definitivo de refúgio e também a questão de trabalho, de oportunidade para assumir o mercado de trabalho. Que, inclusive, Mariângela, a gente tem aqui a Selma, a Ana Gilda, que estão participando conosco, que elas citam exatamente isso, é uma inquietude que a gente tem, né? A inquietude da família e a inquietude do trabalho. E a Ana Gilda ainda faz uma pergunta, que aí eu acho que é mais para a Carla, né? Como se dá hoje, né? Como a maioria dos refugiados, como é que eles estão buscando o Brasil? Essa maioria de refugiados que vem ao Brasil, eles são de qual país? Eles são do continente africano, são da América Latina. Então, no perfil, né, Carla, se você pudesse falar um pouquinho do perfil deles. Quem são esses refugiados que a gente está recebendo no Brasil? Então, só a Caritas atende ao longo da sua jornada mais de 60 nacionalidades, são mais de 8.000 pessoas cadastradas, né? Então, a chegada dos grupos, dos refugiados, é muito cíclico. A gente vê que na década de 90, por exemplo, houve uma chegada bem grande de angolanos, né? E isso foi mudando de acordo com as crises, os conflitos que acontecem no mundo, como acontece na Síria, como acontece na República Democrática do Congo. E como a gente pode ver no momento, né, o que mais aparece também nas mídias, quem mais chega no Brasil à procura de proteção, de refúgio, são os venezuelanos, né, o nosso país vizinho. Então, desde 2015 teve início a chegada deles, né, que se intensificou muito em 2018, em 2019, e esse ano realmente a chegada deles é bem grande. Em segundo lugar, a gente tem a República Democrática do Congo, que é a população que as colegas estão falando, né, que concentraram-se bastante ali no Gramacho, né, em outros municípios também, e em vários bairros do Rio. E em terceiro a gente tem a Angola, e em quarto a Colômbia, né, mas são pessoas do mundo todo que a gente sabe que chega, né, algumas nacionalidades se concentram mais em outros estados, por exemplo, os sírios chegam mais em São Paulo. Então, isso depende muito do ano, do que acontece no mundo, né? Da geopolítica, podemos dizer assim. Sim, sim, verdade. Agora, Carla, que aí fica mais para você, essa questão da documentação deles, que a Ana Gilda também faz essa pergunta, né? Que é a nossa está participando aqui com a gente, aqui fazendo umas perguntas bem interessantes, inclusive, Ana Gilda. A cidadania nesse governo Bolsonaro, em que pé se encontra, né? Porque até para nós já está difícil, né? Então, sobretudo, a gente tendo como primeiro lugar venezuelanos, né? E depois é que vem os grupos do continente africano. Como é que vocês estão conseguindo dar conta da cidadania dessas pessoas? Eita, desafio, né?
O que nos respalda é que existem legislações internacionais, né, tem um arcabouço legal muito grande e de muito tempo, que é a legislação que o Brasil se respalda para poder ter essa lei aí, que é de 97, né, até que é uma lei recente. E a partir essa lei é que nos protege, né, que protege os refugiados e que faz com que a gente consiga lutar junto com eles para que eles tenham acesso aos direitos, né? Mas fora isso, a Constituição Federal também ela prevê que o estrangeiro, o refugiado, tem direitos como qualquer brasileiro. E isso é muito importante porque isso ampara, porque isso protege, porque é possível lutar por eles, né, e com eles, para que eles consigam ter documentação, para que eles consigam trabalhar, estudar. Muita gente diz assim, mas o refugiado ele é uma pessoa que está numa situação irregular no Brasil, no país. O refugiado veio roubar o meu emprego, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem que pensar sempre que os outros somos nós também. A gente nunca sabe, ainda mais no contexto político atual que a gente vive, quando isso também pode acontecer com a gente, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa empatia de entender que são pessoas como nós, que estão aqui para recomeçar, que sofreram muito, deixaram sua família, deixaram o seu trabalho, a sua casa, para sobreviver. Então, é muito importante a gente conseguir ter esse sentimento de se ver no outro, né, de se reconhecer no outro, se informar, porque quanto mais informação, menos xenofobia, menos racismo, menos preconceito, né? E a gente vive um contexto político que reforça, infelizmente, essas palavras aí, esse caos todo. Então, é muito importante que a gente se informe, que a gente entenda quem é o refugiado, por que ele está aqui, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para ele se sentir acolhido, para que a gente consiga viabilizar que ele acesse os direitos humanos também, né? Para que a gente não viole mais do que esse contexto político pode violar. Agora, é interessante a pergunta da Carolina Estevão, que está aqui com a gente. Ela fez uma pergunta que eu estava já inquieta aqui para te perguntar, Carla. Esse benefício, né, esse benefício assistencial do governo, eles estão podendo ter acesso? Vocês estão conseguindo incluir eles? Eles têm direito ao auxílio emergencial, têm direito, o que não significa que tenham acesso. Por quê? Uma série de questões. A questão de documentação. É muito comum que... Não tenha documentação, né? Não, eles têm a documentação. A questão é ser reconhecida pelo banco, né? Eles têm direito a CPF, eles têm direito à carteira de trabalho. A questão é que, por exemplo, a Polícia Federal, ela prorrogou o prazo de vencimento dos documentos, porque ela não estava atendendo. E aí as pessoas chegavam no banco com o documento vencido e não conseguiam sacar, né? Ou então não entendiam que aquele papel, que é um documento realmente frágil, que é o protocolo, seja um documento equivalente ao nosso RG. Ou então, outras barreiras, a barreira linguística, né, de comunicação, a questão de dificuldade de se locomover na cidade para entender onde que eu vou, como que eu faço para sacar esse benefício. E problemas que brasileiros têm também, né? Como não ter acesso a celular, não ter internet. Exato. Desculpa. E, enfim, uma série de empecilhos que faz com que eles ou não recebam, ou fiquem em análise para sempre, ou que recebam uma parcela e não recebam mais. Então, a gente vê que a população hipervulnerável é a que está tendo menos acesso a esse benefício, tanto de refugiados quanto de brasileiros, que é a população que não tem CPF, que não tem conta no banco, né, que tem mais dificuldade de acessar um aplicativo, que não entende, que não sabe ler, ou que, no caso dos refugiados, não fala português. Então, é claro que alguns conseguem, mas muitos têm dificuldade para conseguir acessar o auxílio.
Perfeito. Agora, para Mariângela. Mariângela, como é que a Aspas tem conseguido, né, dar conta dessa relação de inclusão deles, sobretudo no mundo do trabalho, que é uma inquietude que a gente tem na atual conjuntura de desemprego, de dificuldade de acesso aos meios, né, eficazes que são relacionados à própria aproximação com a instituição. Eles não têm telefone, eles não têm contato, e sobrevivem de benefício, de ajuda, de bolsa, enfim, a proteção social totalmente vulnerabilizada, né? E como é que vocês têm conseguido esse acesso deles, né? O encaminhamento deles para o mundo do trabalho? Pois eu quero aqui ressaltar que no nosso grupo nós temos congoleses, angolanos e haitianos. Ainda não temos integrando esse grupo os venezuelanos, mas estamos abertos a recebê-los. A partir do momento que surge essa demanda, eles podem fazer parte também do grupo, tá? Mas a gente tem atendido esses refugiados congoleses, haitianos e angolanos. E nós vivenciamos muito também essa questão desse sentimento que parece que faz com que nós não sejamos como eles, seres humanos, né? E que tenhamos toda uma ideia de que eles vêm para ocupar esse lugar. E muitas vezes que era nosso, enfim, numa proximidade em que as dificuldades para nós também são imensas em relação ao mundo do trabalho. Né? E muitas vezes, para eles, é negado nesse sentido de como é que vai dar trabalho para eles se não dá para os brasileiros, né? Se não há trabalho para os brasileiros. A mesma coisa é na escola, né? Até mesmo na escolarização, por vezes você tem essa situação, onde as famílias que vão procurar a vaga nas escolas, muitas vezes, são rechaçados pelos que lá estão, em função de como é que vem tirar a vaga das crianças brasileiras, né, dos alunos brasileiros. Enfim, né, é uma disputa onde não se coloca em primeiro plano a questão da igualdade de direitos humanos perante, né, a nossa existência. Então, assim, o que a gente tem feito é nos aproximarmos das políticas públicas, de representantes do governo, principalmente o governo municipal, do governo estadual, no sentido de abrir espaço para que pensem oportunidades para esses trabalhadores, né, motivados por aquilo que eles também têm como formação. Mas, na maioria das vezes, Mônica, o que acontece é que essas pessoas ocupam a economia informal. Eles acabam fazendo trabalhos que vão surgindo, né? Trabalhos domésticos, trabalhos, os angolanos, os africanos, né? Eles são muito dotados de capacidade de fazer turbantes, tranças de cabelo. Então, eu vejo muitas mulheres se envolvendo com essas habilidades que elas têm já como, né, como habilidade para a sustentação dessa economia informal, ganhar esse algum. E então, tudo em relação, e também eles têm uma dificuldade muito grande frente a essa documentação que a Carla colocou, que você também já colocou aí, em termos do quanto isso desabilita, né, a inclusão no mercado de trabalho. E eles sempre ressaltam isso, que como eles não têm uma documentação de permanência, né, sempre um provisório, que isso fica muito difícil para o empregador assumi-lo no mercado de trabalho, né? Então, é uma série de situações que o empregador não tem como bancar, né? Então, muitas falas passam por esses pontos, assim, de dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Mas o que a gente tem feito é uma conversa aberta, convidando o poder público para estar conosco, para abrirmos, mediante relações do poder público com as empresas, né, com os órgãos da própria política pública,
nas secretarias, nas diversas secretarias do município, em termos de abrir espaço para que eles sejam assumidos nesse mercado de trabalho. Eu me recordo, inclusive, Mariângela, do Marcos Zebu, quando ele Sim. participava dos nossos encontros, né, na universidade, relacionada às dificuldades, junto com a Ciomara da Aspas, né? E a forma dele conseguir se virar era dar aulas de inglês e francês, porque Sim. era o domínio dele. E ele dizia para mim, falei assim, professora, porque eu tenho uma dificuldade enorme, a resistência das pessoas por eu ser negro. Aí vem outra questão, que a gente até já fez outras lives, né? Tivemos aí na academia lives relacionadas à questão do racismo, à intolerância, né? A questão racial, étnica, e por aí vai. E uma dificuldade enorme que estava encontrando, primeiro, em relação à documentação, ele não tinha certificação, então ele não tinha nenhum certificado que garantia a ele a capacidade, né, da educação para ele ser professor de línguas. Então ele estava se virando de forma informal, dando aulas de inglês e francês para executivo. Então ele fazia contatos e até hoje, você vê desde 2018, ele ainda não conseguiu uma forma de inclusão no mundo do trabalho de uma forma protegida. Porque, inclusive, vem a Carolina Estevão, que está conosco aqui na live, e ela pergunta a vocês, né, se existe um abrigo só para eles. Eles têm esse acolhimento específico para que eles possam viver enquanto eles não conseguem a sua autonomia no mundo do trabalho? Eu pergunto aí, eu acho que tanto para Aspas, né, quanto para Cáritas, embora a Carla já explicou todas as instituições, né, que vocês possuem de acolhimento deles, mas se através das políticas públicas vocês já conseguiram algum abrigo de apoio, né, do poder público para acolher essas pessoas, enquanto elas não conseguem uma inserção no mundo do trabalho de uma forma formal, protegida, né? Que está sendo tão difícil, né? Sim, sim. Aí pode começar Existem com a Carla, características. fica à vontade aí. Existem características que eu acho que são na ordem individual e que também contam muito, porque nas relações, né, com essa busca ao mercado de trabalho, essa escolarização tem que ser buscada, certificada. Me parece que o Marcos, que está sendo citado por você, que foi acompanhado um tempo aí, né, por vocês, ele conseguiu essa certificação e ele já conseguiu um trabalho mais formal. Tá? Mas continua também se oferecendo para as aulas de francês. Sim, então, que a Samara me falou da dificuldade dele, né? Ainda está com muita dificuldade. Ainda está com muita dificuldade. Mas está sempre buscando, né? E nós precisamos fazer esse trabalho nas rodas de conversa, onde eles se sintam, né, apoiados e impulsionados a encontrar espaços junto conosco para que possam ser atendidos nas suas reivindicações, seja na ordem da saúde, na ordem da assistência social, na ordem da cultura mesmo, da Secretaria de Cultura também envolvida nos nossos processos lá. E a Secretaria de Educação também, por causa da escolarização. Então, a gente tem mobilizado muito esses espaços de políticas públicas para que isso aconteça. Agora, não conheço aqui na Baixada um abrigo que possa acolhê-los enquanto eles não tenham essa oportunidade no mundo do trabalho. Mas há, sim, um apoio em relação às residências, ao pagamento dos aluguéis, dar uma ajuda, quando estiverem precisando. Isso acontece, tá? Pela Aspas. Isso que você já tinha até falado. Agora, Carla, vocês estão conseguindo, pela Cáritas, alguma forma de apoio público para abrigar esses refugiados? Bom, no estado do Rio, no município também, claro, não existe um abrigo para refugiados do poder público. Então, o que acontece é que quando eles chegam e precisam ir para um abrigo, eles são encaminhados
para a rede pública de assistência social, que é a população de rua que está na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas são encaminhadas para o CRAF Tom Jobim, na Ilha do Governador, e de lá vão ser encaminhadas para outras instituições de acolhimento, né? Existe, sim, uma luta aí de anos para que seja viabilizado um abrigo para refugiados específico, né? As equipes de assistência social recebem esporadicamente treinamentos, a gente tenta manter um diálogo grande com os CREAs, com os CRAS e com a central de recepção para atualizar as equipes sobre a temática, né? E também existe o Comitê Estadual para Migrantes e Refugiados, que é o comitê também que atua nessa luta aí por abrigo, por um abrigo, porque, por exemplo, São Paulo, existem vários abrigos, né? Tanto do poder público quanto da sociedade civil. E aqui no Rio a gente não tem, e o Rio recebe uma quantidade bem grande de refugiados, né? De solicitantes de refúgio também. Então, é algo que é uma luta, uma guerra, não sei nem como eu posso dizer, mas é algo que já vem de uma longa data e que envolve muitas pessoas, envolve muitas instituições, para que exista um abrigo que atenda a essas especificidades, né? Porque são pessoas que não estavam na rua no seu país de origem, são pessoas que chegaram e simplesmente não têm onde ficar, uma situação temporária, né? Então é algo que precisa ser levado em consideração. Com certeza, Carla. Mas é interessante, né, que pelo menos vocês estão conseguindo algum apoio, porque aí isso me remete, inclusive, a Ana Gilda, que está conosco aqui, está fazendo um relato para a gente sobre a FAETEC. Aí a gente entra na área da educação, né? Como é que a educação, né, como vocês estão conseguindo também a inclusão dessas pessoas, né, que na verdade são seres humanos, são irmãos, né, que não tem que haver distinção, que é essa grande luta política no Brasil, sobretudo com a Venezuela, né, de não aceitar a Venezuela porque vão roubar os empregos no Brasil e vão roubar as escolas das nossas crianças, e, na verdade, a gente não tem que ter esse tipo de orientação ideológica, né? Mas isso é a forma do nosso governo tratar de uma forma extremamente equivocada, né? Do ponto de vista mesmo do acolhimento dessas pessoas, até porque elas saem, elas se deslocam das suas famílias, não porque elas queiram se deslocar. Ninguém sai do seu país de origem, largam suas famílias porque querem tentar uma vida diferenciada. Não, é porque a vida que eles possuem é muito ruim. São guerras, é fome, então é muita tristeza, né? É muita dor, é muita doença. Então, eles, obviamente, que vão correr para os lugares que sejam melhores e de mais acesso, né? E aí vem a educação. Aí a Ana Gilda até fala da FAETEC, que a FAETEC vem oferecendo apoio aos refugiados de Guiné-Bissau. Então, eles estão fazendo cursos de camareira, as mulheres, dando aula de francês na hora do intervalo do almoço delas, para juntar dinheiro para comprar material para fazer tranças, né? E isso, ela está falando de uma pessoa muito sofrida e com uma genialidade com os amigos mais próximos que emociona, né? Ela está dizendo aqui para a gente na live, né? Então, aí eu queria ouvir um pouquinho da Mariângela com aspas, e depois com a Carla, mas aí eu acho que ainda é mais a aspas, né? Nessa questão da educação. Então, as crianças dessas famílias. Então, as crianças. Pois é, como é que elas ficam? Pois é. Uhum. Tem uma amiga pesquisadora que ela disse uma vez algo que me tocou bastante. Assim, se você vai, né, lidar com esse grupo, eu estava começando a entender essa causa, né, dos refugiados, e eu te digo uma coisa, você tem que atender crianças também. Aí eu falei, mas por quê? Porque quando tem uma refugiada, ela nunca vem sozinha nas reuniões, ela nunca está só. Vai ter sempre os filhos juntos.
E foi exatamente isso que eu confirmei nos nossos encontros, né? É isso. Vinham sempre as crianças juntas. E eu comecei por ir à escola para saber sobre o projeto de inclusão das escolas frente ao trabalho com as crianças refugiadas, junto com, né, as crianças brasileiras. E pude ver que determinada escola, próximo, né, ali ao Gramacho, dentro do bairro Gramacho, tinha um projeto assim fantástico de inclusão da diferença, o que é fundamental para aquilo que a gente chama de projeto pedagógico. Quando uma escola fica aberta a entender que todos têm direitos, mas tem que ser tratado diferentes, porque todos nós somos diferentes. Perfeito. Então, a gente tem uma riqueza de trabalho na escola, assim, muito, muito, muito grandiosa, vamos dizer. Uhum. Então, apesar de encontrarmos muitos momentos em que a xenofobia aparece, o racismo aparece, eu ia te falar isso. Se a escola estiver, né, aberta a um projeto, que seja um projeto de educação inclusiva, ela vai estar lidando com isso para que todos aprendam a conviver. E aí eu abro espaço também para o nosso grupo, a nossa comissão de apoio a refugiados. Temos procurado auxiliar, apoiar bastante a situação do refúgio. Mas eu posso também te garantir, Mônica e Carla, que nós também temos nos beneficiado muito com essa convivência. Nós temos aprendido muito formas de resiliência, formas de força e de esperança para buscar vencer essa situação tão difícil. E que se soma a nossa expectativa também, se soma a nossa esperança de que eles vão conseguir, estando entre nós, terem uma aceitação maior, ter uma oportunidade de realmente encontrar aqui o que ficou tão difícil na sua convivência em seu país. Exatamente, tão perdido, né? Tão perdidos. E oferecer essas oportunidades também junto às universidades. A Aspas também hoje tem uma inserção com as universidades daqui da Baixada Fluminense, no sentido de estarmos, sim, dando apoio aos estudantes para terem acesso à formação universitária. Então, nós já temos hoje refugiados que adentram aos cursos universitários, e isso é muitíssimo interessante, né, em termos de perspectiva, em termos de assumir esse direito que tem a esse espaço também, de não ficar fora. Outra situação, em termos de educação, que tem que ser pensada, é a questão da creche e pré-escola. Perfeito. A creche ainda é um espaço de muita dificuldade de vaga para todos os que precisam, as mulheres que precisam ter com quem deixar seus filhos. Exatamente. Né? Como vai trabalhar, né? E as mulheres refugiadas, vocês estão vendo que eu estou falando mais das mulheres, porque eu fiquei durante um bom tempo um grupo só de mulheres. E as mulheres, elas solicitavam por demais o apoio, né, das creches e pré-escolas para seus filhos menores, para seus filhos pequenos. Alguns que são brasileiros, vieram dentro da barriga da mãe, né? Porque chegam grávidas, né? Elas vêm chegam grávidas, né? Exatamente. E aí precisam desse auxílio da creche. Mais uma vez, digo que a ação da ASPA é procurar o poder público, é procurar a Secretaria Municipal de Educação e reivindicar. Não que eles tenham que passar na frente em termos da vaga, que é da criança brasileira, não. Mas que se abra mais oportunidades para todos e que entre esse todos se incluam as crianças refugiadas. Então, eu acompanhei durante muito tempo o projeto da escola, parei também agora porque as escolas estão trabalhando de forma remota. Isso. Mas voltarei a ter contato com essas escolas das proximidades ali do bairro de Gramacho, onde eles estudam, né, estudam próximo às suas residências, para acompanhar o projeto pedagógico e aprender muito com eles, com os professores e com os coordenadores da escola, que fazem da escola um espaço inclusivo. É muito interessante, uma escola, eu acho que eu posso, quando é coisa boa, a gente pode falar, né, o nome. Sim, com certeza. A Escola Municipal Rui Barbosa é uma escola que tem que nomear mesmo,
Até mesmo autonomia. porque são escolas que merecem prêmios, né? No sentido das suas questões pedagógicas, de inclusão, de Exatamente. garantir esse acolhimento. O Isso é trabalho dos importantíssimo. professores. O trabalho dos Sim, professores já foi reconhecido, né, e eu tenho uma satisfação muito grande de acompanhar o projeto dessa escola e ver que muitas das crianças que são alunos dessa escola estão muito bem acolhidas e que, a partir deles, a escola, né, ela fica inclusiva. A partir dessa convivência, de valorização da diferença, de valorização da cultura, uhum, principalmente diferenciais culturais, né? Além disso, também pela Aspas, nós temos um grupo de crianças que são acompanhadas por uma pedagoga, que está fazendo doutorado, e ela acompanha esse grupo de crianças. Sempre nas reuniões, os pais ficam num espaço e as crianças ficam em outro espaço sendo atendidas em seus anseios, né, em suas formas de dizer, através da brincadeira, através dos desenhos, através da escrita, muito através bom. das representações corporais, aquilo que sentem, né, mediante estar no espaço em que eles têm que se adaptar a novas formas de vida, as novas formas de relacionamento e vivem, né, toda uma experiência de convivência, muitas vezes difícil para alguém que deixou também pessoas amadas em Sim, seus espaços de vida fora daqui, dos seus países, né? seus Agora, países, e as dificuldades dos pais. os seus pais. Agora, inclusive, a outra nossa participante aqui perguntou sobre, mas eu acho que foi Carla até que respondeu, ou foi Mariângela, sobre convênio com empresas para empregabilidade. Eu não sei se foi a Carla, acho que foi Carla que comentou que tem um grupo de empresas que vocês têm uma parceria para encaminhar os refugiados. Eu não sei se foi ou se foi Mariângela, mas parece que vocês já possuem esse projeto, né? Sim, o trabalho da integração local, ele está direcionado bastante para a questão de inserção no mercado de trabalho. Então, algumas empresas contratam de tempos em tempos refugiados, porque querem ter no seu quadro de funcionários refugiados. Outras empresas entram em contato com a gente, também oferecendo vagas, porque acham importante a troca cultural, pessoas que podem agregar também de uma outra maneira. E, enfim, né, nesse momento agora que estamos tendo dificuldade, porque é uma questão global mesmo. Mas as empresas procuram, pessoas físicas também procuram para outros tipos de trabalho, né, serviços domésticos, enfim, tudo dentro da legalidade, carteira assinada. Nós divulgamos vagas somente desde que esteja devidamente regulamentado, né, CLT, enfim, contratos de trabalho. Agora, Carla, a Gislane também pergunta para a gente aqui, né? Essa questão do idioma, que até Mariângela tinha dito, isso está sendo um empecilho para eles se relacionarem no processo de trabalho, se relacionarem com o próprio povo brasileiro, e isso está trazendo mais dificuldade nessas relações sociais? Olha, no início, logo quando o refugiado chega no Brasil, é um momento de maior dificuldade em todos os sentidos. A questão do idioma é uma delas. Pois é. É por isso que a gente oferece lá o curso de português, né, que acontece 2 vezes na semana. Oferece a passagem, porque sabe dessa dificuldade da locomoção na cidade, que é cara também. Deslocamento, né? Isso, então a passagem é fundamental para que consigam frequentar. E é um dia muito importante para eles na Caritas, porque durante a manhã tem aula de português, aproveita que está lá e passa a tarde para ter atendimento jurídico, social, participar de grupo, yoga, enfim, participar de todas as atividades Sim, que a gente sim, oferece ali naquele isso dia, aí, né? Então, é muito verdade. importante. Mas, assim, o idioma, a gente também nota uma outra coisa. Quanto mais jovem,
mais rápido aprende o idioma, né? Sim, ainda As tem crianças, isso. por exemplo, na escola, Sim, acabam aprendendo mais rápido. E quem circula mais, aprende mais rápido. Pessoas idosas, pessoas que, por exemplo, têm um outro alfabeto, né? Aí já tem mais dificuldade de desenvolver. Isso realmente é um empecilho para estudo, para Enem, para trabalho, para se comunicar. É um empecilho, mas que ao longo do tempo a gente percebe que tem uma adaptação, tem uma compreensão, porque você está imerso ali naquela cultura, naquele idioma, então acaba aprendendo, né? Aquela coisa de aprender à força um pouco, mas que no início tem a ajuda do curso de português e a interação com a população, a interação com a sociedade, né? sim. Agora, quando você falou do perfil, me trouxe aqui uma inquietude que até a Mariângela também citou, até porque a Mariângela trabalha só com mulheres. E quando eu fazia o grupo em 2018, eu percebia que tinha nesses refugiados muito mais mulheres do que homens. Esse perfil continua, Carla? Ainda se tem mais mulheres refugiadas do que homens ou está de igual para igual ou ao contrário? Na verdade, mais de 70% dos refugiados é de homens. São de homens, né? É que as mulheres acabam participando mais das atividades, das instituições, né, tanto da Aspas quanto da Caritas, frequentam mais os grupos, são elas que estão à frente do cuidado das crianças, Elas são elas que participam estão à mais, né? frente, participam mais, elas vão à luta mesmo, né? São Sim, elas que procuram entender o que é o Bolsa Família, onde pegar comida, onde pegar leite, como é que matricula na escola, como é que matricula na creche, enfim, elas vão atrás de tudo, né? Elas acabam tomando a frente, sim, sim. porque estão com as crianças, porque cuidam das crianças também. Uhum. E essa questão da pandemia está afetando muito a eles no sentido da saúde? Essa questão do atendimento, da garantia do acesso ao SUS, isso está trazendo questões que estão preocupando vocês nesse governo Bolsonaro? Porque a gente está vendo isso com a população brasileira, como um todo, né? Então, eu estou assim me perguntando como essas mulheres, essas crianças, esses homens, né, estão conseguindo acesso ao atendimento no SUS. Que aí eu deixo para vocês duas aí essa reflexão, né? Bom, o atendimento... Mariângela pode falar, pode começar. Pode falar, Não, pode falar, pode falar. Fala, Carla, pode falar. Baixada, né, Mariângela? Porque é muito... um colapso, né? Então, o colapso. o Rio de Janeiro Informações, também, mas é menos pior ainda, né? Informações desencontradas, atitudes, muitas vezes, né, discordantes da ciência. Sim, Isso traz muito prejuízo para todos, para todos. Mas em relação aos conseguindo refugiados... se adaptar a isso, né? Se adaptar a essa nova cultura, né? Pois as mulheres, né? Porque as mulheres, como Carla falou, não é que os homens não venham aos encontros, eles vêm, né? Mas são as mulheres que tomam a frente. E vejo muito que está ligado a essa responsabilidade frente à criação, né? Porque cada filho para uma refugiada é uma riqueza. E eu lembro de uma colocação assim muito forte de uma delas que disse assim: às vezes nos dizem assim, por que vocês têm tantos filhos? Mas cada filho para nós é uma riqueza. A gente não entende por que se acha ruim ter muitos filhos aqui, né? Então elas têm outra dimensão cultural. Isso perpassa a relação do conhecimento de si, do conhecimento do outro, do funcionamento da saúde, né, das relações com os serviços de saúde, em serem entendidos pelo serviço de saúde, dentro dessa dificuldade muito grande que é ser entendido pelo outro, né? Muitas das vezes, devido também às dificuldades com o idioma, não nego, embora a gente tenha assim, uma rapidez muito grande, acho que a necessidade faz muito isso, faz com que eles aprendam o mais rápido possível, né, Carla, para poder dar conta de vencer as dificuldades. Então, essa relação com a língua, ela é
procura se estabelecer o mais rápido possível o aprendizagem. Hoje, na UERJ Baixada, me parece que também tem uma formação de língua portuguesa, o que ajuda muito, porque para ter o contato, para ler as informações, para ter acesso àquilo que se propõe em termos de medidas sanitárias, é importantíssimo que eles tenham essa compreensão, né? Agora, eu acho que, acima de tudo, eles são seres humanos como nós, e assim Sim. como nós estamos encontrando muita dificuldade no atendimento de que medidas seriam necessárias em determinados momentos dessa pandemia, com, às vezes, medidas tão contraditórias, né? Principalmente aquelas das lideranças de governo, eu acho que também para eles fica muito difícil entender essas coisas, tá? Mas, assim, acho que essa dimensão deles estarem, e nosso lamento é que não tem condições de estarmos juntos agora, porque tem na escola, tem essa formação do grupo, porque como podemos acompanhar isso se nós temos que ficar, né, afastados, isolados do grupo, e que não há esse contato via internet como possibilidade. Exatamente. Então, as informações precisam ser filtradas por eles, e eu acho que eles devem encontrar muitas dificuldades em termos como muitos brasileiros estão encontrando. Carla tem conseguido acompanhar esse atendimento deles, se eles estão sendo destratados, não tendo acesso, estão sendo afetados diretamente por esse vírus, está tendo notificação, porque a gente não escuta falar nisso, sobretudo os próprios venezuelanos, né? A gente fala dos índios, que os índios já praticamente estão dizimados, né? Agora pelo corona. Antes era dizimado pela própria violência que a gente sabe que o nosso país faz com os índios, por conta dos grupos empresariais, dos madeireiras, né? Agora é o corona, para poder matar os índios mais rápido, né? E não se fala nada dos refugiados. Será que eles também estão sendo muito afetados? Vocês estão conseguindo, no caso, Carla, no Rio de Janeiro, monitorar, saber, tomar conhecimento, apesar desse distanciamento que a gente está tendo que ter? O nosso atendimento ele tem sido remoto e os contatos têm sido diários, né? São centenas de mensagens diárias de pedidos de apoio, de algum tipo de apoio, principalmente nos setores de proteção e de integração local. Então, o que a gente nota que, assim, o que sempre foi um problema, como a professora Mariângela falou, foi a questão da comunicação, né, do idioma e também de documentação, por um não reconhecimento daquela documentação como algo legal, como algo válido, né, como uma documentação de identidade. Exatamente. Com a pandemia, a gente tem conhecimento de vários refugiados que tiveram Covid, né, e que precisaram do atendimento, mas, assim, acreditamos que eles acabam tendo as mesmas dificuldades que os brasileiros, somadas, muitas vezes, à questão de não reconhecimento, o que eu falei, né, de não reconhecimento de documentação e de idioma, né? Então, a gente sabe que o atendimento nas UPAs, nos hospitais, é algo padrão, mas, muitas vezes, a documentação e a comunicação dificultam mais e vulnerabilizam mais ainda os refugiados. Né? Sempre tem um degrau a mais para subir, para conseguir ter acesso ao básico, né? Para ter acesso a alguma política pública. Sem dúvida. Porque a gente não escuta falar, Carla. Eu fico assim querendo, sabe? Aí eu só falam dos índios, né? Que os índios estão sendo dizimados, os brasileiros, 80 mil mortes, enfim. E os refugiados disso tudo, né? Para onde eles estão indo? Qual o atendimento que eles estão tendo? Né? Qual é a condição que eles estão vivendo hoje? Né? Até porque eu estive com eles já tem 2 anos, né? E acabou o projeto se findando, né, na universidade, e que eu lamento, né? Mas aí, como a gente já está aqui com 9h36 da noite, né? E a gente querendo fazer uma live de pelo menos 1 hora, né? E já passamos até de 1 hora, né? Começamos 8h15.
eu deixo aqui uma reflexão para os alunos já fizeram as suas, né, os alunos e amigos, enfim, né, que estão conosco aqui assistindo. Eu deixo para a professora Vanessa, que é coordenadora da Academia Saber Mais, uma proposta, Vanessa, sabe? Uma proposta junto à Aspas e à Cáritas, que a Universidade Castelo Branco e a Academia Saber Mais pudesse ter uma aproximação, sobretudo, né, tanto com a Aspas quanto com Cáritas, né? Eu ia falar sobretudo a Aspas por conta da educação, mas a Cáritas fica muito numa linha também de acolhimento, de assistência, de garantir direitos, garantir, né? E a Aspas está nessa dimensão da educação, com uma aproximação com escolas, né? Que tanto a academia, não sei como, seria algo a ser amadurecido, e também amadurecido a Universidade Castelo Branco, de um acolhimento desses grupos, que seja através do serviço social e de todas as áreas, no sentido de garantir acesso a eles através de bolsas, através de oportunidades, para ser mais uma instituição que pudesse estar somando a Cáritas e a Aspas enquanto colaboradora de apoio e acolhimento desses refugiados, sobretudo as mulheres, né? As crianças, porque aí também tem a Universidade de Castelo Branco, tem o colégio de aplicação. Então, seria, claro, nós estamos em plena pandemia, né? Então, a pandemia agora é tudo muito remoto, né? Então, tudo fica mais difícil, as reuniões, as decisões, né? São uma gestão delicada por conta dessa crise que a gente está vivendo, mas eu acho que para 2022, né, né, Mariângela e Carla, poder haver uma aproximação, embora seja baixada, aspas, mas eu não vejo que a distância impossibilite. Vai ter a questão como a Carla falou, da locomoção, porque elas têm dificuldade com a locomoção, porque não tem como se deslocar. Mas é algo a gente a pensar, a amadurecer, até mesmo o serviço social, enquanto projeto de extensão, com esses refugiados. Eu acho que Sim. a universidade e a academia Saber Mais poderia estar somando esforços, né, nessa luta que não é fácil, né, até mesmo em relação à xenofobia, ao preconceito, a falta de oportunidade, a língua, né, porque a dificuldade com idiomas. Então, hoje, a gente ter universidades que possam estar junto com vocês, eu acho que também vai colaborar muito, né? Para a gente estar aí podendo amadurecer agora só em 2022, né? Mas começar a pensar... 2021, gente. 21. Já estou aqui me apressando. Aqui achando que tem que passar rápido, já tem que passar rápido. Eu não vejo a hora de acabar, né? Eu estou vendo a hora de... Eu sei. 2020 já acabou, 2021 vai começar a vacina, espero, né? Estou torcendo demais que essa vacina chegue e a gente consiga transpor, consiga vencer mais essa luta, né, no mundo e, sobretudo, no Brasil, porque tudo aqui seremos os últimos, né? E isso muito me preocupa, né? Quando vai chegar aqui? Olha. Né? Então... Já aí a Vanessa fazer essa súmula, né? Esse encerramento aí dessa reflexão nossa, né? Quando a Mônica falou Vanessa, já falei, estou de volta. Já para caminhar para o fim, eu queria agradecer a presença, já de antemão, né? Eu estou aqui rindo, né? Eu estou aqui olhando os comentários dos meus alunos lá da Castelo. Adoramos a proposta, vamos. Então, já tem aqui os alunos do... Que bom. Está com curso também. Estou eu botando filha, né, Vanessa? Mas é bom, né? Eu falei isso no início, e até nos bastidores, que a gente, nessa pandemia, está construindo redes, quase que sem querer, querendo,
por conta das lives, então a gente, né, de certa forma, a gente constrói, né, essas redes. E eu estou aqui anotando essa sugestão, né? Eu também, né, estou como coordenadora do curso lá na Castelo, e aí de levar essa proposta, né, para poder ter né, mais um braço aí para vocês, né, auxiliar vocês, tanto da Caritas quanto, né, claro que a gente está em Realengo, mas a possibilidade de fazer, né, a gente tem aqui em Campos na Penha, que é da veterinária, mas é um espaço para todos, né, os cursos, né? Espaço físico, né? Não necessariamente de veterinária, por conta da fazendinha, que é chamada, mas são espaços que é próximo de Caxias, né? Porque fica ali, né, a saída. Dá para abarcar aí, né, a galera da Baixada, né? A Caritas já fica um pouquinho mais distante, mas a gente também pode pensar, até porque, né, creio eu que os refugiados estejam aí, claro, espalhados pelo Rio de Janeiro, né? Não esteja só concentrado em determinadas regiões, claro que eles, né, como o caso de Gramacho, né, mas que é um próximo ali, que é logo na Brasil, né, o Washington Luiz já cai ali na Penha, né, um pouquinho mais para cá já é Olaria, mas a gente tem um espaço que a gente possa, né, estender aí o trabalho junto com eles. Nós temos um curso de psicologia. Então, a gente pode, né, criar estratégias também, principalmente com a Academia Saber Mais, da gente estar pensando alternativas e contribuindo junto com vocês, junto com eles também, né, propostas de trabalho, né, parcerias, isso aí, já que de antemão, né, publicamente, gravada, que vai ficar gravada, né, o compromisso, né, da gente estar podendo aí estreitar e conseguir, né, outras possibilidades, né, no auxílio, né, na rede mesmo, junto a vocês. Então, eu já me comprometo, né, publicamente aqui, né, nas duas instâncias, né, tanto a Academia quanto a Castelo, da gente poder aí articular, né, serviços, ações, enfim, o que for necessário para a gente poder ter uma frente de trabalho junto a vocês, né, cooperando junto a vocês. A gente também tem um curso de, né, volto a dizer, da psicologia, então a gente tem como fazer um trabalho, né, e tem mais outras áreas, enfim. Outras possibilidades para a gente poder estar auxiliando aí. Né, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, momento de planejamento, e eu, né, estou à disposição, né, de vocês, e com certeza os alunos aqui, né, que estão aqui, é isso aí, professora, vamos. Então, né, está aqui, gente, já estou falando, para os nossos ouvintes, está aqui, ó, registrado aqui nos comentários, que vocês estão junto com a gente. Depois eu vou lá catar o pé deles. Mas é para isso mesmo, é colocar os alunos nessa relação, e de diversos cursos, né? Os cursos que a universidade oferece. Então, esses refugiados que já têm algum tipo de atividade que possam também contribuir para a Academia Saber Mais, através de cursos de línguas, né? Então, isso é uma forma... Tem um espaço também até para eles... Estou aqui já pensando... Trabalho, entendeu? Exatamente. Dá um espaço para essas mulheres, para esses homens trabalharem. É isso mesmo. Toda a tecnologia, Mariângela. Exato. E a tecnologia. Até acabando. Eu já gostei muito desse saber mais. Saber mais é sempre bom. Exato. Sempre mais. E mesmo passando essa... Quando tudo passar, né, e possivelmente em 2021 as coisas voltem, né, a um pouco mais de normalidade, aí com a vacina, alguma coisa do tipo, de ser um espaço, até porque a gente sabe que uma das formas, né, e vocês podem me corrigir, mas pelo que eu ouvi, pelo que né, a gente interage um pouco, que é que também uma das formas de sustentabilidade deles financeiramente, né, mesmo de forma informal, mas a questão, principalmente das línguas, né, das línguas, né, da questão deles terem, a questão da comida, como tem até o caso que ia participar com a gente, que tem as comidas típicas, gastronomia, né, que eles trabalham
sabe? Colocar as essa mulheres questão, para isso. É isso. E aí a gente tem a gastronomia da universidade, a gente Toda pode, uma então, dá para fazer várias coisas, né? E aí a gente, né, com essa troca de informações, de conhecimento, a gente começa a aqui fervilhar, né, coisas na nossa cabeça para justamente pensar, né, no auxílio a essas famílias mesmo, né? Até da própria certificação, que é uma das grandes dificuldades. Exato. Né, deles, é claro que eles têm uma bagagem das suas certificações, né, dos seus países, e aqui às vezes se emperra na questão, né, muitas das vezes, do diploma, né, de fazer a questão do reconhecimento dos diplomas, enfim. E a gente certificá-los de alguma forma e aqui pensar, né, essa questão mesmo da sustentabilidade deles, né, da sua autossustentabilidade, como pelo menos uma... a gente fala que não dá para a gente substituir, né, as políticas públicas, no sentido de... né, mas da gente pensar minimamente, né, em como a gente pode contribuir, né, enquanto um espaço do saber, né, de propagação desses saberes, da cultura deles, das comidas deles, da língua deles, né, com troca, né, junto com a gente, que a gente pode somar com tudo isso, né, porque a gente sabe das dificuldades que eles sofrem. Exato. Então, desafio aceito, né, então, o programa fala, desafio aceito, né, e com certeza a gente vai trocar muito ainda com a Carla, com a Mariângela, possibilidades, né, da gente, né, estender aí as ações, né, contribuição junto, né, a vocês, que com certeza não é fácil, né, como diz a Carla lá no início, né, a questão de conseguir mantimentos, de conseguir, né, formas, né, a própria Mariângela falou a questão, né, que a Aspas, muitas das vezes, com recurso financeiro para subsidiar o aluguel, enfim, sim, eu sei que os desafios que as instituições, tanto Caritas quanto, né, a Aspas, têm, né, para dar conta de dar continuidade a esses atendimentos, né? Então a gente está aqui com certeza, né, de ouvidos atentos e mãos abertas para a gente poder trabalhar juntos aí. É isso. Eu sei, Vanessa, que eu te inquietei, mas é com o propósito mesmo da gente pensar para o que vem. Com certeza. Para cruzar os braços e cada live uma questão educacional, né? Sim, cada live nossa a gente está poder anotando ideias, né? Com Mariângela, Ciomara, enfim, todos os envolvidos, e os alunos, principalmente, né? Porque eles precisam de prática, de experiência, né? de bagagem, né? Então não dá para a gente... comprometimento com essa realidade, né? É construir conhecimento, é a academia saber mais mesmo, né? Então, sabendo mais é que a gente se transforma efetivamente num profissional propositivo, comprometido, sério, ético, e aí vai cumprindo lacunas que a própria formação acadêmica apenas não dá conta. E daí, claro, as pós-graduações elas vão cumprir o seu papel, mas também a gente tem que botar a mão nessa massa e começar a pensarmos juntos e vendo as possibilidades para as coisas acontecerem, né? Eu acho isso bastante interessante. Né? E vamos torcer para a vacina sair, porque eu também não aguento mais esse isolamento. Ninguém aguenta mais. Mais rapidamente nós voltarmos. Mas isso vai passar. Né? Eu volto a dizer, acho que de tudo isso, algumas coisas ficam de positivo, né? De aprendizado, de troca. E é isso. Então, queria mais uma vez agradecer a Carla e a Mariângela, já para a gente encerrar a nossa live, né? Liberá-las também. Foi uma noite para a gente agradabilíssima, né? Os alunos aqui comentando, né? Que é sempre bom a gente, né, parar um tempinho do dia, né? Para a gente pensar, né? Eu acho que isso é importante para pelo menos ficar alguma coisa, né? Alguma inquietude na nossa mente, né? Para a gente não ficar alienado e achar que o mundo, né, existe por existir. Não, a gente precisa e temos coisas a fazer, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer em nome da Academia Saber Mais, Carla, Mariângela, Mônica, muito obrigada, né, por vocês terem aceitado o nosso convite, de coração. Se vocês quiserem falar a última coisinha... Agradeço a você, Vanessa, até por essa iniciativa, por fazer parte também da Academia Saber Mais, como professora de cursos,
de orientações, enfim, das propostas que vocês estão aí me apresentando. E agradecer também, e um prazer conhecer Mariângela, conhecer Carla, né, conhecer o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que parte dele eu já conhecia, mas não com esses detalhes, sobretudo, né, do trabalho do serviço social, o trabalho da psicologia, o que vocês vêm fazendo, como é que vocês vêm enfrentando, que são desafios dificílimos, ainda mais no mundo, nem na atual conjuntura, e o que vai vir por aí, um ano político, um ano com um assassino no poder, vocês me perdoem o termo, mas não tem outro conceito, né? Como diz o Leandro Carnal, não, como objetivar esse sujeito que nos representa, que a mim não, né? Porque eu não votei ele, mas a gente temos que aguentar. Esse até quando? Para não dizer uma palavra feia, mas esse genocida, né, que está aí destruindo a nossa população, que está descaracterizando, né, a nossa Constituição, tirando todos os direitos de todos nós, e o pior, né, desconsiderando as nossas diversidades, que aí os refugiados também estão dentro disso. Então, eles, como refugiados, sim, como vão ser garantidos de proteção? Porque são brasileiros, mas estão no Brasil, mas não têm direitos. E nós, como brasileiros, não temos direitos. Então, estamos todos sem direitos. Né? Então, isso é muito triste. Eu nunca pensei de viver isso nesse país. Né? Eu achava que tudo poderia acontecer, mas não tão drástico como está acontecendo, lamentavelmente. Né? Mas agora é a gente enfrentar. É um ano político também, então esse ano a gente está cheio de pragas, né? Então, pragas aqui não falta. Acho que pelo menos a gente tem uma que seja a vacina e depois as demais, né? Porque primeiro a gente tem que se vacinar para ir às ruas, para tirar as outras pragas, né? Porque aí a gente vai tirar as outras pragas, né? E isso muito me inquieta. Sabe? Eu fico lembrando das lives da Zélia Duncan. A Zélia Duncan, caramba, não me deixam mais ir às ruas correr, eu não posso mais gritar, que eu não suporto mais o movimento, né? Então eu tenho que ter vacina para poder ir às ruas e tirar essa gente daí, né? Para poder a gente continuar a nossa luta, porque é resistência, não tem saída, né? A gente tem que resistir e não desistir, e se reinventar. Ponto final, né? Mas eu agradeço muitíssimo a vocês que a gente possa estar em 2021 juntas e poder criar, poder se recriar, poder propor, poder pensarmos juntos, que vai ser um prazer imenso. Adorei também essa oportunidade, agradeço mais uma vez a Vanessa e a Academia Saber Mais. Obrigada. Eu agradeço muito a vocês pelo convite, agradeço também, aproveito a oportunidade para agradecer os meus companheiros da Aspas, né? Estamos na resistência, estamos na luta, e agora tem que aceitar, né, a proposta de vocês. Vocês vão estar conosco, estão convidadas para assim que nós retornarmos às nossas reuniões de equipe, de comissão, que vocês venham também somar a nós essa dimensão do trabalho com os refugiados, que é um trabalho extremamente importante dentro da concepção que temos do respeito aos direitos humanos. Tá? Então, vamos continuar aí nas nossas lutas, vocês aí na Academia Saber Mais, nós aqui na Baixada Fluminense, né? A Carla, foi um prazer conhecer a Carla também. Caritas, a Aspas é um braço da Caritas na Baixada, nós estamos, vez ou outra, juntos, os refugiados aqui da Baixada recorrem a Caritas, conhecem também tudo, né? Todas as atividades propostas por Caritas, que é uma instituição bastante considerável em termos de respeito à luta e, né, e respeito aos direitos humanos. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e saibam que a proposta está aceita. Eu estou falando em meu nome e em nome de todos os meus companheiros. Olha, tá bom? Errado, vamos continuar juntas. Eu estou aqui só anotando. Isso, vamos continuar. Uma oportunidade para os alunos que quiserem nos conhecer, e quando realizarmos uma atividade aqui, não vamos esquecer de convidá-las, tá, para participar junto conosco também, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Mariângela. Carla, se quiser terminar. Eu também quero agradecer pelo convite, Mônica, Vanessa, professora Mariângela.
Foi um debate muito rico, como Obrigada. sempre, né? Esse tema ele é muito importante de chegar ao conhecimento das pessoas, né? Para quebrar os estigmas, os preconceitos. A Caritas também está aberta para aceitamos já a proposta, claro, estamos abertos para construir juntos também. E eu queria dizer que é importante a gente sempre pensar os refugiados não como só sofrimento, né, como perdas, mas também pensá-los como força, como luta, como potência, né, como recomeço, que é muito do que eu acho que a gente tem que viver nesse nosso contexto político, ser força, ser potência, para conseguir seguir adiante, né? Eu acho que os refugiados nos inspiram Sim, a ter força para é conseguir verdade, seguir, para Carla. conseguir recomeçar, né? Com certeza. Carla falou tudo. Eles nos estimulam, né? Nos inspiram, né? Exatamente. A gente é nada perto deles, o que eles fazem, né? Agora, só para encerrar, Vanessa, eu não posso deixar de agradecer a Ciomara, da Sim, que fez esse fez encontro toda nosso, essa articulação para a gente. toda a articulação para a gente. A Ciomara, eu deixo. Até agora eu não vi, eu acho que ela não deve ter conseguido acessar, porque ela tem dificuldade com a internet, ela só consegue pelo celular. Então, mas eu deixo registrado para ela depois ver. Agradeço demais, Ciomara, tá? O Marcos Ebu Sim, também, que também interagiu com a gente, infelizmente falou que não poderia participar, que adoraria. Então, ela que nos articulou. Então, só para encerrar, eu deixo esse meu grande abraço à Ciomara, né, e a todas vocês, que foi um prazer conhecer. Imenso. Prazer é meu também, gente. Gente, muito obrigada, gente, mais uma uma vez. boa Uma noite. boa noite a todos, uma boa semana, né? A todos Segunda assistindo, começando. Todos aos que meus nos assistiram ex-alunos, até agora, saudade. muito, muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Até semana que vem. Semana que vem nós temos mais uma com a professora Amanda Lemos e a professora Tatiana Duarte, né, também lá da Castelo, para a gente discutir direitos humanos. Né? Mais uma live para a semana que vem. Mais uma vez, gente, um beijo, um grande abraço a todos vocês. Como Tchau, diz o tchau, Biel, gente. um abraço virtual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum.